Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Valdir. E eu sou o Wellington. E você está no... Há uma colônia de pessoas, elas não adoeceram por lá. O vírus não sobreviveu ao frio, toda uma colônia. Todos morreram. Todos estão mortos. Papo Brothers. Nada além de uma conversa entre amigos. Esse podcast contém spoilers do livro e do filme Eu Sou a Lenda. Esse episódio de hoje é um episódio que a gente vai falar de um livro que, cara, pra mim é um dos livros mais fantásticos. É meu top 5, e é o meu top 5 é o top 5 chato, um cara que lê 50 livros por ano. Colocar um livro no top 5 não é fácil, mas a gente vai falar sobre o livro Eu Sou a Lenda. E o filme também, né? Porque tem que falar, né? A gente... o podcast é sobre Inevitável, isso. Né? É inevitável, a gente vai ter que falar. E eu e o Ayrton, a gente já conversou faz 2 anos atrás, a gente conversou sobre o livro e sobre o filme. E eu li o livro depois de saber a história. Mas é importante, né? A gente é muito bobo. Porque a gente conversou meia hora sobre o filme com um negócio que não tava gravando. Esse podcast é a parte B. É a parte B do podcast. Mas tá bom, mais paciência, né? Mas o Chapolin Colorado é muito mais burro que nós. Antes de começar a falar sobre o livro, eu queria chamar a atenção para que, se você não leu o livro e tem interesse de alguma forma, desligue esse podcast, vá ler o livro e depois retorne aqui. Se você assistiu o filme e acha que consegue prever o final, você não consegue. Esse é um daquelas mídias que, se você souber o final, ele vai estragar a sua experiência. Você pode falar, tem muita gente, Valdir, que acha que é imune a spoiler. Nesse caso, vai estragar a sua experiência. Vai estragar. Você não tem como você prever a reviravolta que esse livro vai te dar no final. Talvez seja o livro que mais que explique da melhor maneira o título do livro. E você só vai descobrir isso na última página do livro. Então, esteja avisado. Eu sei que no começo a gente dá o aviso de que contém spoilers, mas aí eu sei que, como acaba sendo um padrão dos podcasts, dos nossos podcasts, acaba se acostumando e a pessoa vai embora. Mas eu tô ressaltando aqui. Se você tem interesse se você assistiu o filme e ficou com interesse do livro, ou, enfim, você quer ouvir nosso podcast aqui com propriedade e falar, uma hora eu quero ler esse livro. Vá ler, depois volte, não tem problema. Depois você volte aqui e converse com a gente, sem problema nenhum. Esteja avisado. Eu vou resumir tudo o que o Wellington falou. Vai estragar a experiência do livro. Se você não leu o livro, se você não tem interesse de ler, a gente já vai dar um resumo completo. A gente vai falar bem do livro aqui, sobre personagens, sobre a criação do universo, sobre tudo. Agora, se você algum dia teve a intenção de ler esse livro do Richard Matheson, não escute, porque a gente vai dar o plot dele, que é um dos melhores plots literários do mundo, de todos os livros que a gente já leu. Então, o recado tá dado. Wellington, eu tive uma ideia aqui. Vamos falar primeiro, começar pelos personagens, que eu acho que é uma grande diferença entre o personagem do livro e do filme. Eu vou dar um resumo sobre o personagem do filme e você dá um resumo do personagem do livro, beleza? Eu começo com o resumo do personagem do livro. É um herói americano, padrão. Do filme. Beleza, agora você. Do filme, Vou dar o resumo do personagem do filme. É um herói americano padrão. Pronto, é o resumo. Agora você fala do livro. Aí fica a parte mais difícil, né? O livro não. É isso mesmo, porque o filme, na primeira versão que a gente tinha falado, quando não estava gravando, eu tinha até explicado isso.
que eu assisti o filme, esse filme do Will Smith que a gente está se referindo, né? Que saiu em 2007. Tem 3 filmes desse livro. Tem o Eu Sou a Lenda, que é o último e mais recente. Tem o The Last Man on Earth, que é do Vincent Price. E tem um que é o Omega Man. Eu não assisti nenhum dos dois, assisti esse de 2007. E como o tempo passa, hein, cara? Porque eu me lembro como se fosse ontem. Falei, nossa, saiu um novo filme do Will Smith no cinema. Já em 2007. Enfim, eu assisti, na época eu já detestei esse filme. Já achei muito ruim, não gostei. E não tive o menor interesse de reassistir para fazer esse podcast. Nem um pouco. O personagem do livro, ele é mais complexo, ele tem camadas. Ele é um personagem com depressão, ele é um personagem com problemas alcoólicos. Ele é um personagem que tenta, apesar de estar todo dia ali, ele não vive, ele sobrevive. Então todo dia ele está ali naquela rotina, porque, resumindo rapidamente aqui, ele está enclausurado numa casa e em volta tem muitos vampiros que ficam tentando invadir a casa dele. Lógico, ele conseguiu sobreviver, ele é o último ser humano da Terra, e ele conseguiu reforçar a casa dele com tábuas, ele conseguiu fazer uma pequena fortaleza ali na casa dele, e os vampiros ficam tacando pedra, tentando invadir o tempo todo à noite, que os vampiros só saem à noite, saem durante o dia. Então ele enclausurado, você começa a ver a briga dele com ele mesmo por esse isolamento, como o ser humano ele é um ser sociável, como a falta de outros seres humanos, como a falta de interações pode prejudicar e muito um ser humano. O livro também passa em temas como o sexo ser uma necessidade fisiológica do ser humano. Então, como você falou, o personagem do filme nem risca o dedinho do pé do Robert Neville, que é o personagem, o protagonista do livro, que é um personagem complexo, profundo e é muito legal, cara. Muito legal. Se eu conseguir resumir aqui, era só essa ideia. Sim, então, ele tem essa diferença gigante da criação dos personagens e profissionalmente ele é um personagem diferente. Por mais que o Will Smith seja um dos ou mais carismáticos dos atores de Hollywood, não passa isso no filme, né? No filme acaba sendo uma história comum, assim, é uma história... O universo em volta do filme não faz muita diferença. O que faz a diferença mesmo, o que o roteiro aplica ali no filme é assim, tem um herói que ele tá tentando salvar a humanidade e aquele cara é a lenda por causa disso. Ele consegue salvar a humanidade no filme. Ele consegue salvar a humanidade. Diferente. Sim. Ele consegue, ele encontra a cura. No filme eu me lembro que ele encontra a cura. Encontra a cura. É o mártir, né? É o Jesus Cristo americano, como sempre, que entrega a sua vida pela humanidade. Sim. E a mocinha lá, até uma brasileira, eu me lembro que a atriz é brasileira, aquela Alice Braga, né? Alice Braga. Sinapses. Caminhos vão sendo refeitos no meu cérebro, lembrando. E aí ela leva lá e no final ela leva para um refúgio de seres humanos que tem milhares de pessoas. É uma fortificação lá grande, tem até exército. Ele salvou o mundo. Sim. Não tem nada a ver. Tem nada a ver com o filme. Só pegou o nome. Uma bela oportunidade perdida. Eu não consigo entender que os caras têm um livro, assim, diferente de você, que você falou, eu adoro o livro, é meu top 5. Não é. Pra mim não é. Reconheço que é um bom livro. Eu reconheço a importância do livro, né, a importância do livro que o livro tem pro meu subgênero de terror favorito, que é zumbi. Sem esse livro não existiria o conceito de zumbi. Tudo que vocês conhecem sobre apocalipse zumbi, se devem, tá tudo ali. Tá tudo ali. Jorge Romero se inspirou. Só o Romero se inspirou no livro. É só isso, não mais nada. Quem criou o conceito de zumbi e definiu o nome zumbi, o Jorge Romero, se inspirou no livro Eu Sou a Lenda. Então daí tem a importância do livro. É lógico, eu tenho alguns problemas com o livro, depois a gente fala sobre ele. Mas eu esqueci o que eu ia falar, cara. É que eu tô perdendo a memória. Então tá acontecendo 2 problemas comigo. Um, eu tô perdendo a memória, e o outro eu não me lembro o que é. Andei. Mas tudo bem.
Mas assim, então... a gente lembrei sim. E aí você tem um final excelente. Talvez, dentro do gênero de fantasia, o final mais subversivo que você vai encontrar. Não tem como você esperar aquele final. Não venha me dar um despertão e falar assim, não, no começo eu já vi pra onde que ia. Não ia. Não vem dar um despertão pra cima de mim, não. Não tem como você esperar aquele final. Você só vai saber, você só vai entender o título do livro na última página, no último parágrafo. E você tem um final tão bom, tão subversivo, e você... Cara, você só utilizar um nome só pra atrair público. Você fazer... Eu não tenho nada contra você pegar e vou fazer a minha própria história. Usar aquela história de referência pra fazer a minha própria história. Beleza, isso é assim mesmo. A humanidade, nada se cria, tudo se transforma e vambora. Só que, cara, eu acho uma baita falta de respeito, porque tá na cara que é pra atrair público. Se você vai fazer a sua história, só vai pegar alguns elementos. Eu gostei da história que é o cara isolado, é o último cara da Terra, eu vou pegar isso. Tem uns caras que não pode sair à noite, durante o dia, eu vou pegar isso. São mutantes, né? Então eu vou pegar isso. Tem um cachorro no livro, eu vou fazer do meu jeito e vou trazer aqui. É uma doença, então eu vou criar minha doença. Então o cara faz a história dele, beleza. Só que aí o cara utiliza o título do livro. Eu não acho isso certo. Não acho isso certo. Adaptações eu acho tranquilo. Agora você pegar, mudar tudo e se aproveitar do renome da obra, não acho certo, não. Não, eu concordo. Eles pegaram e fizeram um filme pra Hollywood pra gringo ver, literalmente, e não aproveitaram todo o conteúdo, toda a ideia. Porque assim, o problema maior mesmo é que a ideia inteira tá diferente, né? O livro não tem nada de parecido, nada, só o nome do cara, porque o Neville do filme é um cientista renomado do exército, um cara que tem conhecimento técnico, que eles usaram isso para justificar que o cara tenha conseguido a cura, né? Que no livro não acontece. O que acontece no livro, mais próximo disso, é que chega uma hora que o cara tá tanto tempo lá sem fazer porra nenhuma que ele fala, eu vou tentar descobrir o que tá acontecendo. E no livro, até isso no livro é melhor, por quê? Porque no livro ele fala, por que os caras têm medo de alho? Qual que é a explicação? E ele vai lá, ele pega extrato do alho, ele aplica no vampiro, ele vê qual que é a ração. Como que tem uma das ele tenta racionalizar, possíveis, né? Racionalizar a mitologia do... Exatamente, ele tenta entender o que está acontecendo, e ele falou, será que um vampiro muçulmano, ele vai sofrer com a cruz igual um vampiro cristão? Como que é? E um ateu? E se um ateu vira vampiro, ele vai ter medo de cruz? Exatamente, então assim, ele vai atrás de todos esses mínimos detalhes no livro, e ele é só um curioso. Ele vai abrindo o livro porque ele não tem mais o que fazer, ele não tem mais opção. Exatamente. No livro você vai entendendo que aquilo meio que salva ele. Porque ele bota uma meta na vida dele. Porque é até bom a gente dar um resumo do livro. Como eu disse, ele tá na casa dele, ele tá preso durante a noite. Durante o dia ele sai para buscar mantimentos, Só que assim, todo dia ele tem que levantar praticamente a casa dele. Tudo que à noite os vampiros destruíram, todo dia ele tem que consertar. E ele fica nessa rotina por muito tempo. Ele pensa várias vezes em se matar, até se entregar para os vampiros para eles acabarem de vez com isso. E essa questão dele buscar, de ele começar a estudar, ele começa a entender sobre medicina, ele começa a estudar sobre bactérias que ele encontra. Enfim, isso dá um novo sentido para a vida dele. Você começa a perceber como o ser humano ele precisa de foco, de objetivo. Ele precisa de alguma coisa, ele precisa de um destino para ele trilhar, para ele chegar ali. Porque se você ficar sem nada, vazio, cara, você definha. O ser humano precisa de objetivos, de metas. Então, quando ele começa a botar metas na vida dele, você começa a ver uma progressão na qualidade dele. O livro inteiro, você lê um ano de vida dele, que é logo 3 meses depois que estourou a pandemia, que tudo ocorreu, que estourou uma pandemia que começou a infectar as pessoas e transformar as pessoas em vampiros. 3 meses depois você começa a acompanhar o Robert Neville e depois que faz praticamente um ano, depois você volta 3 anos depois
da primeira infecção. Então você acompanha um ano e depois você dá um salto por 3º ano. Sim. Isso é legal também porque vai mostrando o desenvolvimento dele, vai mostrando como a rotina dele basicamente continua a mesma, né? Imagina o desespero, que é uma das partes. E nesse do tempo ele não vive. Eu até falei isso. Ele não vive. E todo esse tempo você vê que ele não vive. Ele sobrevive. Então tem que ficar colocando meta para ele chegar o mais próximo do que é viver. Do que um ser humano viver. Exatamente. E ele é um cara que no livro desenvolve os problemas psicológicos dele e o que isso acarreta, né? No filme não fica muito claro, né? Eles não dão nem aquela pinceladinha do que, porra, o que esse tempo todo de isolamento fez com a cabeça do cara? Como que o cara reage? No livro, ele vai até sexualmente. Como que a cabeça do cara reage? Quando ele vai entrar nas casas pra matar os vampiros, ele vê uma mulher lá. Como que a cabeça dele fica com isso? Como que ele reage corajoso com os amigos vendo? Corajoso. Eu achei muito corajoso Cara, é um livro da década de 60, né? Foi lançado em 54. E como o Richard Madison, eu achei bem audacioso ele escrever isso, eu achei muito legal. Porque talvez o primeiro capítulo, quando você tá dentro do quarto, o Robert Neville começa a fazer as coisas dele, começa a arrumar. É muito interessante também que você começa a perceber, é legal como o ator imaginou uma sobrevivência mesmo, é muito tudo verossímil mesmo, né? Tudo meio latente. Então, como ele consegue água, como que ele armazenou comida, como que ele tem energia. Então ele tem um gerador lá que abastece a casa dele, só que esse gerador, imagina não é fácil você ter energia elétrica, não é fácil você ter um gerador, você precisa entender do gerador, você precisa estudar o gerador. Qualquer problema, você não tem ninguém. Você tem que fazer a manutenção daquilo. Ele planta os seus próprios alhos, porque os alhos repelem os vampiros. Ele tem uma estufa. Como que ele cuida da estufa? Como que ele pega água potável? Ele tem receptáculos de água. E o que eu achei muito interessante também é a estratégia dele sobreviver. Então ele revestiu a casa inteira dele com tapume. E a casa dele é um grande túmulo escuro. Quando chega a noite, tem a luz lá, mas não tem... E durante o dia não entra luz solar, é tudo com tábuas, fechando janela, tudo para os vampiros não invadirem. Ele tem um grande trinco, que quando ele fecha a porta, ele bate aquele trinco, o negócio é um mausoléu mesmo. Sim. O que eu achei interessante é que a estratégia dele de defesa, ele botou fogo nas casas do lado, porque ele tá sozinho, ele mora na mesma casa que ele sempre viveu antes da pandemia. Ele destrói as casas do lado, ele bota fogo para que os vampiros não utilizem as casas do lado para pular, para entrar na casa dele. Sim. Então, assim, tem várias coisas assim de estratégias de sobrevivência muito bacanas. E assim, como você... Fala logo, desgraça! Às vezes a gente não dá valor para os benefícios que a sociedade nos traz, né? Isso me lembra até o The Walking Dead, que o The Walking Dead tem uma parte eu li os quadrinhos inteiros do The Walking Dead. Legal, bem louco. Tem os trechos e a série também assisti bastante. Empolgante. Quando eles chegam em Alexandria, depois de muito tempo, mais de um ano depois que aconteceu tudo, e eles chegam em Alexandria, e quando eles chegam, é numa cidade, é um condomínio, um ecocondomínio que conseguiu se manter, conseguiu sobreviver como se nada tivesse acontecido em meio a pandemia de zumbis. Quando que eles têm contato com essa sociedade, que quando eles entram na casa e abrem uma torneira e aquela torneira sai água, você não sabe qual que é o impacto disso para a sociedade. Como uma coisa simples pra gente hoje, uma coisa trivial que é você num pedaço de ferro girar, fazer um acionamento, um mecanismo, fazer um movimento de acionamento e aquilo te trazer água. O que está por trás de tudo aquilo, né? O que tudo aquilo acarreta. Como que isso é maravilhoso. Sim. Você tá sozinho, meu amigo? Não tem isso. Você tem que fazer tudo. E tudo é muito delicado. Por exemplo, o Robert Neville, ele tem a consciência que ele tem que cuidar muito bem dos seus dentes. Porque imagina você sozinho numa sociedade precisar de um dentista. Ferrou. Cara, dor de dente, você com problema no dente, quem assistiu Náufrago com Tom Hanks? Com o Tom Hanks sabe o que é aquele desespero, aquela agonia. Cara, pode ser o cara mais brucutu, vai chorar que nem um menino.
Vai. Então, você imagina, cara, você não ter nada, você não ter tratamento, coisa simples. Assim, ele é enclausurado na casa dele. Toda noite, os vampiros chegam pra atacar, fica lá gritando o nome dele. Neville, saiu daí, saiu daí. E ele tá preso ali, se ele sair, ele morre. Durante o dia... E essa é uma durante o diferença dia, grande do filme também. Exatamente. Porque Durante o no filme, dia- os vampiros não sabem onde ele mora. Eles sempre tomam cuidado pra eles não descobrirem onde ele mora. No filme, à noite, ele só ouve o barulho deles transitando, né? Sim, sim. Que é que eles tomam as ruas. Não, no livro eles vão, eles sabem onde que ele mora, atacam pedras, destroem, tentam destruir as tábuas, tentam invadir mesmo pra matar ele. Sim. E aí durante o dia, quando tem sol, esses vampiros se recolhem pra hibernar. E o que ele faz durante o dia? Ele sai pra ver mantimentos, que eu falei, pra arrumar a casa dele, pra limpar toda aquela área. Todo dia tem gente morta na frente da casa dele, porque os vampiros atacam uns aos outros e matam outros vampiros. Eles sugam até sangue de outros vampiros. Então, praticamente todo dia, até fala o livro, que ele sempre encontra uma mulher morta. Geralmente, ele falou, com frequência, ele sempre encontrava uma mulher morta. Então, ele pega esse corpo... Quando estoura, dá para entender no livro que quando estourou a pandemia, eles pararam de enterrar, porque os mortos voltavam. Então as pessoas, quando eram infectadas com esse vírus, elas morriam e voltavam como vampiros. Então eles fizeram um grande buraco de fogo, um grande fogaréu, onde que você virou lei, que você pegava os seus entes queridos que morriam pela doença, não pela doença, né, que morresse por qualquer coisa, e você jogava naquele poço. Ele jogou até a filha dele, que era uma menininha, né, a Cat. Ele pega e joga lá. Então ele pega esses corpos e joga lá. Depois disso, ele vai pra caçada dele, ele vai entrando em casa, todo dia ele faz 40 estacas de madeira e sai caçando esses vampiros. Ele entra nas casas e encontra, né, esses vampiros dormindo, né, em coma praticamente, em estado de coma, e ele sai matando. Tem uma parte do livro que fala que ele saiu com 42 estacas e faltaram estacas para ele. E ele não tinha conversa. E assim, isso acabava com ele, porque muitas vezes ele encontrava crianças vampiras, né? Encontrava criança, meninas, e ele não tinha conversa. Ele passava mesmo. E que é o que a gente tava falando da moralidade, né, o Valdir? Porque ele falava assim, ó, isso aqui é, pra ele, isso aqui é monstros. Isso aqui são monstros. Se eu não matar agora, amanhã esses bichos vão me matar. E pra ele, pra quem tá lendo, né? Pra ele que tá lendo. É o que eu tô... depois a gente, quando chegar mais pro final, eu falo da questão da flexibilidade, da moralidade. Mas ele passa isso. E com o que eu tava falando da dificuldade, então todo dia ele faz. Mas até o ponto dele pegar esses corpos e levar até essa fogueira, tem até uma parte que ele pega e ele pega pelo carro, né? Porque é longe a fogueira de onde que ele tá. Então pega esses corpos, coloca no carro e vai. Fazer o simples trajeto de carro não é simples. Porque ele tem que ter certeza absoluta que o carro dele tem que estar em plenas condições. Porque se esse carro deixar ele na mão no meio da rua, ele está morto. Se ele for para longe e não conseguir voltar para a casa dele e escurecer, ele está morto. Então assim, além das questões de sobrevivência fisiológicas, tem a questão de ele é caçado, né? Então, isso implica na vida dele, na maneira dele. Uma das frases que ele fala no começo do livro é que ele detesta dias cinzentos, né? Porque ele não tem aquela certeza de quando que vai escurecer, nublados, porque ele não tem certeza de quando vai escurecer. Porque quando o sol fica fraco, né? Porque dias nublados, os vampiros chegam mais cedo. Sim. Então ele tem que tomar cuidado, ele não pode ir pra muito longe. Se ele for muito longe, não dá tempo de voltar. Exatamente, e tudo isso que a gente falou no livro, no filme, ele faz até uma piada, porque assim, no livro, é como você falou, essas saídas dele são doloridas, ele sabe tudo que ele tem que fazer, ele tem aquela rotina que ele não pode errar, ele não pode fazer nenhum problema. No filme, ele colocou o manequim na rua pra não se sentir sozinho. Não, eu falei, e eu vou andando por ruas tortuosas, depois eu não consigo voltar. Falei, mas o que eu queria dizer é que o autor foi corajoso na questão do apetite sexual. No começo do livro, quando que você tá preso lá,
sabe qual que é? Você começa a acompanhar a maior dificuldade do Robert Neville no primeiro capítulo, não é os vampiros lá fora, mas é o ímpeto sexual dele. O desejo sexual como uma necessidade fisiológica mesmo. Porque do lado de fora tem vampiras, e essas vampiras ficam se insinuando pra ele, tentando fazer com que ele saia da casa. E ele tenta racionalizar aquilo, ele fica, cara, você é um ser humano, você é um ser humano, você não pode... E aquilo irrita dele, tem hora que ele até quer ir pra fora, não pra se entregar pras vampiras, mas com ódio de querer acabar com aquilo. E assim, como que é difícil pra ele, ele tenta mudar a cabeça, ele ouve muita música clássica, ele tenta colocar música clássica, ele tenta ler, e ele fica, caramba, você é um ser racional, você... E assim, e aí tem partes também que ele, na hora que ele tá entrando durante o dia nas casas, e ele encontra mulheres, que foi até aí que você se referiu, né, Waldir? Ele encontra mulheres lá em mulheres ou vampiras, em estado comatoso, e ele vai matar, ele passa pela cabeça estuprar elas. Eu achei muito corajoso do autor colocar isso, porque você não controla o que você pensa. Muitas vezes a sua mente ela dá imagem a um instinto animal, e ele racionaliza isso. O livro inteiro ele se mantém, porque ele percebe que se ele deixar os instintos deles, a parte mais animal dele, ele vai perder a humanidade dele. Então ele se agarra àquilo. Ele fala, eu sou o último ser humano e sou o último ser humano. Então ele não quer se distanciar da humanidade dele, e ele não faz. Mas como é um autor onisciente, você passa pela cabeça do Robert Neville. E ele espanta aqueles pensamentos na hora, mas passa. Entendeu? E eu achei muito, muito legal. Não preservou nada. Como que um ser humano agiria? Isso eu achei muito legal, assim. De um comportamento realmente verossímil. Com todas as fraquezas, as qualidades e as fraquezas, as forças e as fraquezas do Robert Neville. Por isso eu achei muito bacana essa parte. Eu achei muito corajoso o Richard Matheson de abordar isso, principalmente na época que ele escreveu. Sim. E ele não é um herói, né? O Robert Neville não é um herói. Ele não tá buscando a cura da... Ele é um herói da própria história. Da própria história. Ele não é um herói americano, dele, né? Ele é o herói. Sim. Mas ele não tá tentando achar a salvação da humanidade. Ele não é um cara que tá focado nisso. O dia a dia dele o dia a dia dele é sobreviver e lidar com os próprios instintos, com os próprios problemas, né? Ele também teve problema de alcoolismo, ele tem essa ligação com a família dele. Eu acho que o autor quis deixar bem claro no fato dele não sair da casa dele. Então ele tem aquela familiaridade, ele se mantém na casa dele para manter a familiaridade com a família. Ele não mata o amigo vampiro porque é alguma coisa, né? É alguma coisa, aquele amigo que ele teve que sempre saía com ele de carro, que é vizinho dele. Ele é alguma coisa, ele não deixa o mundo ficar 100% vazio, rodeado de nada, né? Que é o que a gente começa a ler, rodeado só de monstros e da sorte certa, da morte certa, né? Quanto tempo vai durar, vai demorar, ele não tem certeza, mas o que vai acontecer, não tem o que fazer. E ele fica preso nessa reunião psicológica dele com ele mesmo, tentando achar familiaridade em alguma coisa, né? Isso eu achei muito legal também, porque, cara, não existe nada mais humano do que o contraditório. Nós somos seres contraditórios. Se tivesse um outro ser que fosse estudar, falar, cara, vocês não fazem sentido nenhum. Realmente, a gente não faz sentido nenhum. A gente gosta, a gente não gosta, às vezes que a gente gosta, a gente desgosta. E o que eu achei muito legal é que o Robert Neville, ele tem o ímpeto de sobrevivência, né? Aquele ímpeto que todos têm de sobrevivência. Ele não quer morrer, ele não se entrega. Só que ao mesmo tempo que ele briga pra viver, ele não se entrega, e você vê que ele tem algumas atitudes para prolongar a vida dele, pra ele não ter problema. Como que eu falei dos dentes, então ele sabe que ele tem noção que ele tem que cuidar muito dos dentes, porque se ele tiver problema, ele tá ferrado. Ele cuida da saúde, ele tenta cuidar da alimentação, e quando que ele se corta, imediatamente ele tenta esterilizar, ele sabe a importância disso. Quando ele vai sair de carro, ele confere tudo que ele vai fazer meticulosamente para ele não morrer. Mas ao mesmo tempo ele fuma que nem um desgraçado e enche a cara absolutamente.
E e é engraçado isso, porque você fala assim, caramba, mas você tá se matando de qualquer jeito. Mas é a incoerência do ser humano, é você saber que o cigarro faz mal e mesmo assim você optar por fumar. Isso, não existe coisa mais humana do que isso. Você fazer uma coisa deliberadamente que te prejudica, racionalizar aquilo e optar por fazer aquilo. Tem até, o que eu achei engraçado também do livro é que achei muito interessante que ele tem esse ímpeto de sobreviver. Ele não quer se matar e briga. Tanto que na parte que ele quase morre, as partes que ele quase morre, ele fica tremendo, né? Aquela reação de você passar pela borda da morte. Mas, ao mesmo tempo que tudo isso, quando ele pensa, ele racionaliza que talvez ele tenha mais 30 ou 40 anos de vida, aquilo estremece ele. Ele fala, não é possível, que eu não quero nem pensar que eu vou viver mais 30 anos desse jeito. Não é interessante? Porque ao mesmo tempo que ele não quer morrer, né? Ele não quer se entregar. O nosso ímpeto de sobrevivência. Mas ao mesmo tempo ele não quer viver. Ele não quer viver 30 anos naquilo. Ele espera morrer cedo. Só que ao mesmo tempo briga para sobreviver. Eu achei muito legal, assim. Eu achei esse ator muito eficiente, com muita eficiência em perceber como um ser humano agiria, né? Como ele foi sensível, né, nessas questões. Sim. E se você trazer a pandemia que acontece no livro, as reações com a pandemia que a gente está passando, é assustador. Como que o cara conseguiu prever negacionismo? É incrível que pareça. É que lá o negacionismo era contra, não existe vampiros. Mas assim, negacionismo, religião, como as pessoas reagem àquela doença, como o governo reage àquela doença, como aquela doença se espalha. É impressionante como é parecido com o coronavírus, cara. É até assustador. Cabeça assim, do ser o cara humano, tava à frente do seu tempo, né? Sim. Não, e quantos livros a gente não lê assim, né? Vai ler Fahrenheit 451, vai ler... Vai ler 1984, vai ler... Tem um monte de livro que é... A cabeça do ser humano é previsível, né? Essa é a impressão que a gente dá. E a história ela vai ser repetida. É previsível pra quem é sensível em perceber. Pra quem entende, né? Mas assim, pra gente não falar que não falou do filme, tudo isso que a gente falou até agora do livro, né? No filme se resume a ele tentando achar a cura no sangue dele com vampiros e falando com manequins. Pronto, a gente pode pular já. Já podemos ir pra frente. Havia 6 bilhões de pessoas no mundo quando o vírus se tornou letal. O vírus matou 90% das pessoas. São 5,4 bilhões de pessoas mortas. E todas sangraram até morrer. Menos de 1% de imunidade. E restaram 12 milhões de pessoas saudáveis como eu, você e Ethan. Todos os outros 588 milhões de pessoas se transformaram em vampiras. E elas ficaram com fome. E elas mataram e se alimentaram de todo mundo. Todo mundo. Todas. Todas as pessoas que você ou eu conhecemos na vida morreram! E aí, nesse meio, nessa rotina que a gente está explicando aí no livro, que o Robert está vivendo, alguma coisa muda, né? Alguma coisa faz a rotina dele mudar, gera um conflito no livro, que é a chegada de uma mulher. Uma mulher chega de noite, que já é, né, uma diquinha. Não, chega de noite não, chega durante o dia. Não, chega durante o dia, né? Chega de dia. Se chegasse à noite, ele empalaria. Primeiro que ele estaria trancado na casa dele. Não, ele não veria ela. Dia, na verdade, essa parte, a gente, é o que eu falei, né? A gente vê um ano, logo após a pandemia, e depois a gente dá um salto pro terceiro ano. Nesse terceiro ano, ele já tá barbudo, ele já tá um brucutu que sobreviveu 3 anos sozinho no mundo. Ele tá na frente da casa dele, numa cadeira de balanço, e fumando o cachimbinho dele, e ao longe ele vê uma mulher andando durante o dia. Sim, e aí dá aquele na história, né, porque... O que tá acontecendo? Tá esfregando seu microfone aí, né? Foi minha barba. Sempre assim, tinha que ser o senhor Barriga!
E aí dá aquele pá na história que você fala, pô, tem alguém vivo ainda na história, você chegou de Ele dia... não é o único porque sobrevivente. Ele não é o único sobrevivente, só que o leitor nessa hora tem essa pelo menos eu tive nessa impressão de, pô, o cara não é o último sobrevivente, chegou alguém, alguma coisa vai acontecer, a história vai mudar. Só que ele, que tá inserido nesse mundo de desgraça, que só ele tá vivo, que só acontece coisa ruim, ele já não enxerga assim, ele enxerga com desconfiança quando ela chega, né? Ele não... E com razão. E com razão, E com razão. Só que assim, eu lendo, eu já pensei, pô, pra você ver, né, como um personagem bem criado, ele toma decisões certas, né? Eu, quando eu tava lendo, eu falei, pô, beleza, vai acontecer alguma coisa boa agora. Sim, por mais que essa mulher possa fazer alguma coisa de problema acontecer na vida dele, não é ela, né? Porque ela tá lá, ela entrou de dia, ela não é um vampiro, né? E a primeira impressão que eu tenho é essa, né? A primeira impressão que eu tenho, pô, chegou um novo humano no pedaço. E ele não. Uhum. Ele, a primeira impressão que ele tem alguma coisa errada. Eu não vou confiar nela. E ele prende ela, né? No quarto, né? Prende. Não, primeiro ele corre atrás dela, ela fica assustada, ele começa a gritar, ei! Moça, vizinha! Ela começa a correr dele, não me mate, pelo amor de Deus. Ele fala, por que você tá correndo? Mas ele leva pra dentro da casa dele, não é assim, pra saber o que tá acontecendo, o que se tratava aquela mulher, mas também pra preservar, porque tava chegando a noite, não tem como sair. Então ele leva até por meio de proteger ela e entender. Só que ele desconfia, ele fala assim, você pode estar infectada, porque eu posso até antes entrar na parte da parte científica, entre aspas, do livro. Como o Valdir falou, ele passa a estudar aspectos do vampirismo com meio científico. Então ele começa a ir nas bibliotecas, pegar livro sobre biologia, sobre bactérias, sobre a anatomia humana, para entender por que os vampiros se comportavam daquele jeito. Então que ele começa, e aí ele começa a estudar, começa a se aprofundar, começa a ter conhecimentos científicos, ele pega um microscópio, começa a aprender a utilizar o microscópio, e no final das contas ele consegue encontrar a causa do vampirismo, ele consegue isolar. A causa do vampirismo no livro é uma bactéria, mais especificamente é um bacilo. É uma bactéria em forma de bastãozinho, com os filamentos que utiliza para locomoção. Essas bactérias, elas precisam de sangue para sobreviver. Então, ela contamina as pessoas, adoece as pessoas, porque as pessoas têm uma necessidade de tomar sangue, e se não... Além da pessoa ter uma necessidade de tomar sangue, aquela bactéria faz com que aquela pessoa tenha uma ânsia, aquela pessoa adoece mesmo, aquela pessoa morre. E quando aquela pessoa morre, ela volta como se fosse... É um zumbi, né, Valdir? Ela é um zumbi. Sim. Ela volta dos mortos como um vampiro. Mas por que um vampiro? Porque essa bactéria, para facilitar com que os seres consigam consumir sangue, ela faz com que as presas cresçam. E aí... Todas as características que a bactéria faz com que aconteça, a mitologia com a ciência, elas se misturam numa simbiose. Então as pessoas começam... Porque nesse universo, a literatura vampira existe Bram Stoker, existe Drácula, todo mundo conhece. Ele fala sobre a mitologia do vampiro. Ele lê. No começo do livro ele lendo. Começa o livro ele lendo o livro do Bram Stoker. Então, eles conhecem a figura. Então, quando que essas pessoas começam a correr atrás de sangue, quando que esses mortos também começam atrás de sangue, e alho espantam eles têm medo de espelho, tem medo de cruz. Então, muitas coisas da mitologia, da mitologia vampira, está presente ali nas características desses infectados. Então, esse bacilo faz com que essas pessoas ajam desse jeito, atrás de sangue. E quando que as pessoas estão mortas, essas bactérias dão energia, é como se fosse um vírus de zumbi mesmo. Ela dá energia e começa a controlar aquele ser de forma com que aquele ser fica só com o ímpeto de ter mais sangue para a bactéria sobreviver. Essa bactéria também tem uma característica que quando o hospedeiro dela morre, ela consegue virar esporos, ela se contrai numa forma mais primitiva da bactéria
e ela é levada pelo vento. Nessa história, é uma história de 54 ali, e as pessoas ainda, e eu acredito que o Richard Matheson estava preocupado ali com a Guerra Fria, então tinha na mentalidade popular a questão do bombardeio nuclear, né, Valdir? Sim. Então, ele traz isso pro livro. Então você entende E que você já livro... viu isso você já viu algo parecido em The Last of Us? Você tá ouvindo, a gente tá pensando. Não existe The Last of Us sem esse filme, esse livro. Sem esse livro não existia The Last of Us. Por isso que a gente tá falando da importância, se você gosta desse subgênero, não existiria The Last of Us, Resident Evil ou qualquer outra coisa sem esse livro. E aí, por causa desses bombardeios, ele até conversa com a esposa num flashback, que as coisas, a vida tá tendo um salto evolutivo por causa dessa guerra atômica. E além disso, então, você começa a entender que essas bactérias estão se espalhando através das moscas, através dos próprios vampiros que mordem e aí passa para frente, mas principalmente pelas tempestades de areia que começam a ocorrer. Então, o que não tinha tempo todo, praticamente uma vez por semana, tem uma tempestade de areia que invade tudo, invade as casas. Essas bactérias são transportadas pelas essas tempestades de areias. Em contato com a pele, ela vai soltando enzimas ali até chegar na corrente sanguínea e toma conta do corpo. E aí essa bactéria também explica por que aqueles vampiros, que tem dois tipos de vampiros, os mortos e os vivos. Porque os vampiros mortos, eles não morrem com tiro. Porque quando você atira nele e aí perfura, essas bactérias, como uma forma de defesa, ela solta um fluido como se fosse uma cola que fecha rapidamente o furo. Então o autor até relata que atirar num vampiro desse parecia que era atirar num poço de piche. Agora os vampiros vivos não, os vampiros vivos, se você atirasse você morria, eles morriam mesmo. Mas e por que as estacas funcionavam no vampiro? Porque existem dois tipos de bactéria, as anaeróbicas e as aeróbicas, um com contato a oxigênio e sem contato a oxigênio. Os vampiros, eles paravam de fazer o processo linfático, eles paravam de respirar. Eles não respiram, não tem nada, estão mortos. Então não entra oxigênio no organismo. Então essas bactérias anaeróbicas têm essa característica de utilizar aquilo como um corpo para pegar sangue e sobreviver. Essas bactérias também, na verdade todas as bactérias são sensíveis à luz solar. Muitas das doenças que a gente tem, isso é real, são eliminadas quando você dá uma volta no sol. Então quando chega o sol, ela faz com que o seu hospedeiro entre em coma, para que não saia no sol e não se mate. Tudo é preservação dessa bactéria. E por que ela morre com estacas? O Robert Neville até fica pensando, mas será que é hemorragia? Depois ele percebe que não é... No começo ele sempre bate no coração, que é a mitologia. Mas depois ele começa a fazer teste nos estudos dele, ele começa a dar estacada na perna, na barriga, e eles continuam morrendo. E a princípio ele pensa que é hemorragia, até que ele encontra uma vampira que quando ele dá a estacada, ela dissolve como se fosse pó. Então ele percebe, de acordo com uma experiência que ele tem lá no passado, que quando um defunto, fica enclausurado, fica num recipiente em vácuo, você consegue preservar aquele corpo. Se os anos se passarem, ele tá... É que nem o corpo de Lenin, tá lá no vácuo, lá na Rússia, lá, tá perfeito. Se você chegar lá, tá perfeito, tá legal, tá bacana. A partir do momento que você jogar ar, oxigênio lá, ele vai se desfazer. Vai desfazer em pó mesmo. Ele dá até a imagem de sal e pimenta. Vira um sal e pimenta. E aí é o que tem o caso. Ele fala, cara, essa vampira tá tanto tempo morta, mas o que acontece? Ela tá há tanto tempo, talvez fosse uma das primeiras vampiras, que quando ele matou, e aí que ele descobriu, quando você dá a estacada, você mantém o espaço aberto. Você lembra que eu falei da cola que as bactérias fazem? Se você empalar e segurar,
Eles não conseguem fechar em torno daquela estaca e permite com que o ar entre. Quando o ar entra, ele vira uma bactéria aeróbica. E aí ele muda a característica dele. Ao invés de utilizar aquele ser como hospedeiro, ele começa a atacar, como se fosse uma bactéria normal. E aí ele mata aquele ser. Cara, é tudo isso que eu me lembrei. Essas bactérias também têm alergia a alho, por isso que eles têm espanto. É uma característica da bactéria. Então tem que ser o cheiro, tem que ser o contato mesmo. Não adianta injetar, tem que ser o contato mesmo. E aí tem as explicações psicológicas também. Por que vampiro tem medo de cruz? E aí ele tem todo esse conhecimento da bactéria. Então, por isso que ele fica desconfiado quando a moça chega. Ele sabe que aquilo é uma doença. Ela poderia ser uma infectada. Ela poderia ser um vampiro que estava lá, entendeu? É lógico que sempre teve aquela desconfiança porque ela chega bronzeada, ela chega durante o dia. Os vampiros não andam durante o dia. Mas daí ela poderia ser um vampiro, né? Então por isso que ele fica desconfiado o tempo todo, ele não acredita nela. Sim. E aí ele toma as precauções, né? Então ele prende ela no quarto, ele faz testes com alho, ele pega para fazer testes com alho, né? Ele fica naquele pensamento de eu tô sendo paranoico, eu não posso arriscar, tô sendo paranoico, não posso arriscar. Só que ele vai, nesse inteirinho, ele vai conversando com ela e ele vai pegando carinho por ela, né? Ele vai pegando um carinho mesmo, ele vai, até porque, né? Uma afeição. E nessa questão ele começa a abrir, ele começa a abrir a guarda, né? E até a hora que ele vai fazer o teste final, que eu acho que é o do alho, que ele vai fazer o teste final com ela. Vamos ver se ela passa no teste agora. Ele vai do sangue, né? Do sangue. Ele olha no microscópio e vê se ela tá com a bactéria. Isso, ele faz o teste de sangue com ela, e aí ela abre o jogo com ele. E aí abre o jogo não, dá um porradão na cara dele, na cabeça dele e desmaia ele. Sim. E aí vai embora, deixa uma carta pra ele. Então, ela abre o jogo na carta pra ele, né? Na carta, E aí ela vai lá e fala pra ele, a gente tem uma sociedade, a gente se reorganizou e tá vindo a SWAT dos vampiros aí pra te pegar. Vai embora enquanto tá tempo. Eu gostei de você, sai fora enquanto tá tempo. Então assim, ela também se afeiçoou por ele, até porque ela enxerga que ele não é o monstro que eles pintavam. Ela foi lá pra encontrar a localização dele. Ela colocou uma maquiagem morena, porque os vampiros são pálidos, né, pra ele identificar. Depois ele percebe, quando ela dá porradona nele, ele pega nas pernas dele assim, ó, aí sai a maquiagem morena assim na mão dele. Sim. E ela foi lá pra encontrar. Depois que ela achou ele, ela vai lá pra falar pro grupo dele. Aí, eu acho que o livro mostra. Posso ir já pro final? Não, deixa eu falar um pouco, mano. Toda vez contigo! Fala muito! Eu acho foda esses detalhes que o autor não deixa passar, né, cara? Porque assim, do bronzeamento, até ele explicar o bronzeamento, que a gente tem a questão na escrita, que muito se fala, que é o famoso show don't tell, que não adianta você falar a pessoa tava com maquiagem. Isso é básico, padrão, né? O cara conseguiu mostrar que ela tava com maquiagem de uma maneira muito mais dramática, né? O cara agarrando na perna dela, a maquiagem saindo no braço dele. Porque imagina se ele só escreve lá, ele olhou e percebeu que ela tava maquiada, o bronzeamento era pura maquiagem. Não tem aquele impacto, né? Quando ele percebe que tá caindo, tá vindo, quando aquela coisa chega de uma forma muito mais dramática, você vê a qualidade do autor, né? São nesses detalhes que você vê que o cara é um grande autor. A maneira como ele te apresenta o mundo, sem ser aquela lista de compras, né? Padrão. E ele faz isso o tempo todo, né? Ele faz isso o tempo todo. Então, tudo que ele vai encaixando, ele vai explicando, vai tendo motivo, nada é jogado, nada acontece porque Deus quis assim, pronto, acabou. E, por isso que eu acho que esse livro é um livro fantástico. Ele presta atenção no consciente do cara, no subconsciente, como um ser humano reagiria. Ele presta atenção nos detalhes de como a doença funciona.
que a maioria dos livros não, é só, é um vírus e acabou, pronto, acabou, funciona aí. Ele tenta explicar tecnicamente assuntos que já estavam impregnados na literatura, né? O vampiro tem medo de alho, pronto, acabou. Ele tem medo do sol, porque o sol vai queimar ele, pronto, acabou. Então o cara tenta explicar essas partes, e ele explica, né? Ele não tenta, ele explica. E essa parte faz você ficar muito mais dentro do universo do filme, né? Porque assim, apesar de esse ser um podcast que a gente... a ideia era falar um pouco sobre o filme, sobre o livro. O filme não tem muito o que a gente falar. Ele é um filme muito raso. Ele é um filme de um blockbuster. É um filme ruim. Não, um filme ruim. É um blockbuster com um baita ator. Se você assistir naquela questão de se divertir, eu achei ele mais divertido do que muito filme que tem aí. Mas assim, se você ignorar totalmente o fato das questões técnicas e você ignorar o livro, fingir que o livro nunca existiu, você nunca pegou o livro na mão. Eu acho que se você não souber nada do filme, do livro, ele ainda é um filme ruim. Eu não gostei e na época eu não tinha nem lido o livro. É um filme padrão. Filme de Amazon Prime tá cheio desses filmes assim, né? E aí essa parte que ele fica na decisão, né? O que ele vai fazer agora, né? Sim. Aqui, ele sabe que vai vir alguém, ele começa a entender o que tá acontecendo. Ele enxerga que ela é uma pessoa. E como que ela consegue sair no sol? Pra provar que ela tá falando a verdade, porque essa nova sociedade de vampiros conseguiram sintetizar uma droga que tem sangue defibrado e uma droga que faz com que eles possam sair durante o dia. Então esse sangue alimenta a bactéria e ao mesmo tempo isola, não fazendo com que a bactéria matem eles. E aí ela fala assim, pra você ter certeza que eu tô falando a verdade, ela deixa a pílula lá. E aí ele dá uma olhada, ele vê que ela tá falando a verdade. Então ele tem certeza que os bichos, que a tropa de elite que você falou vai chegar. Vai chegar. E é legal como essa tropa chega, porque eu acho que também é outro ponto que o autor acertou, porque essa tropa chega de noite, os vampiros mortos estão em volta da casa, né, do Neville, e ele sai metendo pau nos vampiros, matando os vampiros e foda-se, né? Eles não têm aquele cuidado de, eles são como nós, né? Não. Sai metendo a porrada, os vampiros que ficam o livro inteiro atrás de Neville, na frente da casa dele, eles matam todos. Matam todos. Matou todos. Matam todos e ainda com requinte de crueldade. O Neville fica... Zoando. Porque o Neville mata, mas o Neville é uma dor. Pelo menos isso que você entende. E ele fica revoltado porque ele vê prazer no semblante daqueles matadores de elite. Sim, eles estão fazendo graça mesmo, matando o bicho mesmo, né? Eles estão matando o bicho ali. E o Neville, ele percebe isso, ele já vai percebendo isso aí. E é legal porque mostra assim, do jeito que o Neville tava tratando os vampiros, os próprios vampiros tratam, porque é assim que a humanidade reage, né? Sempre quando você chega no topo da cadeia alimentar, tudo que tem pra baixo é lixo, né? Sabe qual que é o perigo? Você desumanizar o outro. Sim. E é isso que acontece. Ele faz o que faz porque ele acha que ele tá lidando com monstros. Ele desumaniza aquilo. Então ele até sente, porque ele mata criança, ele mata mulher, mata tudo. Tá no estado de coma lá. Mas ele pensa, são monstros. E se eu não fizer, eles vão me matar. Se eu não matar agora, eles vão me matar. Eles vão correr atrás de mim. Mesma coisa dos vampiros. Se eles vão matar os vampiros mortos, é uma mistura, né? Tem vampiro morto e vampiros dementes. Que também tá infectado, que não estão mortos ainda, mas eles têm problema na cabeça. E eles matam todo mundo. E a mesma coisa, tá atrapalhando aquela nova sociedade. Ele desumaniza completamente. E até um recado meio chulo, mas toma muito cuidado quando que você, por ideologia ou por uma forma de pensamento, você não desumanizar o outro. Porque quando você faz isso, quando você tira a humanidade do outro, tudo é permitido. E as piores tragédias que a gente viu na humanidade foi isso que aconteceu. Então eu vejo muito, parece meio besta, mas eu acho que é importante também falar, porque eu vejo muito hoje em dia os dois lados, aí lado político, ou futebol, ou enfim, torcida, mas mais político agora que a gente tem os dois extremos, um fica desumanizando o outro. Então tomar muito cuidado com isso, porque você desumanizar o outro é o primeiro passo para você perder a sua humanidade. E o livro deixa muito claro isso. Sim, com certeza. Eu acho que é o ponto que ele tenta pegar no livro é essa, né? Como a gente trata o outro dependendo dos nossos preconceitos sobre isso, né? Então, o mundo faz isso muito, faz isso
com outras raças, desde sempre. É o motivo que fez a escravidão, é o motivo que fez genocídio, é o motivo que fez guerras, é isso. É que o autor quis deixar claro ali, usando uma analogia perfeita, é essa, de como a gente vai tratar o outro lado, né? Como o outro lado reage com o nosso tratamento. E essa parte do final, ela soma tudo isso, né? E ela mostra... É o impacto, né? É aquela porrada de quando você tá lendo, você fala, puta, o cara me jogou me rodeou, me jogou numa arapusta e me pegou, porque eu não tava esperando por isso, né? Que é a parte que quando os caras de elite conseguem pegar ele, dar uma surra nele, né? E leva ele pra cidade onde eles estão sitiados, né? Onde a sociedade voltou a funcionar. A gente acho que... Vamos lá, né? Acho que a gente chegou no grande final. Posso mandar? Ou você quer? Pode mandar, não pode mandar. Não, pode Então, falar. acho que agora, vamos lá, é o grande final. O que o Robert Neville não percebeu, e o leitor com certeza não percebeu até chegar a esse final, que enquanto que ele estava enclausurado na casa dele, uma nova sociedade estava se insurgindo do lado de fora da tumba que ele vivia. Ele achava que ele era o único normal, enquanto os outros estavam doentes. No livro houve essa inversão de papel. A nova sociedade, ele agora era a minoria, ele não era mais a maioria. E essa nova sociedade estava tentando se reorganizar, sobreviver e se reestruturar. Então, nesse final, quando que chega essas pessoas para matar, ele percebe o quanto que ele estava errado. Então, e aí é o que dá significado pro final do livro. Que é a parte mais, talvez a parte mais legal quer dizer, talvez não, é a parte mais legal do livro, né, o Valdir? Que é quando que ele tá preso, esse pessoal pega ele, leva ele embora como prisioneiro e vai sacrificar ele, né, vai matar ele. Em praça pública vai mostrar que eles conseguiram capturar o monstro que estava aterrorizando o mundo, né? O que acontece? O vampiro, para a sociedade, para nossa sociedade, os seres humanos, é uma mitologia. Os vampiros são uma lenda, eles são os monstros. Só que o que acontece? Aquela sociedade, os vampiros estavam reestruturando a sociedade, e ela era a nova raça daquele novo mundo. E o Neville, durante o dia, saía matando todo mundo. Mata todo mundo! Saía destruindo tudo. E é quando que eles estavam dormindo. Então, entes queridos daquela população, daquela nova sociedade, estavam sendo mortas. Então, o Robert Neville, ele era o grande bicho-papão que atormentava o sono de todo mundo ali, que botava todo mundo em perigo. E no final, o Robert Neville, tem até a parte que ele está preso, ele olha para a janela e tá aquela multidão de vampiros olhando para a janela, querendo ver aquele ser que matava como um fantasma, atravessava as suas casas, as suas vidas e tirava seus entes queridos. E ver que aquele ser era real. E aí é que quando cai a ficha do Robert Neville, que naquela nova sociedade, diferente que na sociedade dele, na raça dele, os seres humanos, que o vampiro era a mitologia que assombrava os sonos das pessoas, hoje ele era o monstro que atormentava aquelas pessoas. E ele prestes a morrer, ele percebeu que ele deixaria de ser o mito daquelas pessoas, que passado de boca em boca, e se tornaria a grande lenda, o último ser humano, o último assassino da sociedade de vampiros. Aí ele percebe que ali quando ele morrer, ele é a lenda, eu sou a lenda. E nessa parte final onde ele tá preso, né, numa sala, a moça que apareceu, esqueci o nome dela, mas que ela aparece, que denunciou ele, que pediu pra ele fugir, ela volta, a Ruth, ela volta, conversa com ele e ele entende, ele mostra que ele entendeu o que tá acontecendo, tudo que ele era, e ele fala, a única coisa que eu não queria era morrer sofrendo, porque ele sabe que ele vai ser colocado em praça pública e de lá vai acontecer o que a população quiser, né, com ele. Então ela vai lá e dá uma pílula pra ele e fala assim, se você tomar essa pílula aqui, você resolve o problema e você não vai sofrer. Dá veneno pra ele.
E aí ele decide que, beleza, é melhor eu morrer aqui agora do que eu morrer sofrendo lá embaixo, né? Mas essa cena dele olhando pra baixo, vendo as pessoas olhando de volta pra ele com medo. Puta, essa cena é fantástica, cara. Mas eu acho que ele não é... Eu não tive nem essa interpretação que ele tomou o veneno pra não ter um final violento. Pra mim, ele tomou o veneno pra não ter pra ele, não porque ele não queria sofrer, mas porque ele não queria que o final fosse violento. Porque ele comenta com as pessoas, essa nova sociedade que está sendo criada, ele não queria contribuir que aquela sociedade começasse com uma forma violenta, com um arcabouço violento. Então ele até fala para ela, não deixe que seja muito violento. Aí ela fala assim, vou tentar. Então, na verdade, ele tenta morrer como um símbolo mesmo. Eu acho que não é porque ele não queria ser substrato para uma sociedade que começasse da pior maneira possível. Eu entendi mais por esse lado. Entendeu? Sim, faz sentido também. E aí o filme, ele... Eu falei para vocês não ouvirem se não tivesse lido o livro. Ó, estragou a experiência. Falei, hein? O filme tanto faz. E no filme, ele encontra a mulher, aparece... tem uma parte importante que a gente não falou, mas vou falar rapidinho aqui para não estender, que é o cachorro, né? O cachorro no livro também tem um peso psicológico muito grande, muito pra maior. Pra mim é o melhor capítulo do livro. Ele cara, resumindo assim. Nossa, cara, se você... Não tem como. Pra mim, o cachorro é o melhor amigo do homem, cara. O cachorro... Não tem como, é um amor incondicional, cara. Se você não se emociona, eu sei que tem gente que gosta mais de gatos, tudo. Gato também é maravilhoso, mas não tem animal que represente a inocência e amor como o cachorro, cara. E essa parte, esse trecho, que conta esse capítulo, acho que vale a pena, cara. Ele... Não chega, o filme nem trisca, né? Nem trisca. O filme, eu acho que, no filme, eu acho que o cachorro é o representante da casa do Neville, no livro. Que é aquela segurança, lembra da família. Ele não é o cachorro, porque no filme, no livro, o cachorro aparece com medo, fugindo. Ele passa dias e dias tentando conseguir a confiança, porque o cachorro tem medo de ser comido, né? Pelos vampiros. Ele não tem aquela confiança no Neville. Então ele passa dias e dias tentando primeiro capturar, depois ganhar confiança, e aí ele fica mais animado. Os dias, ele começa a narrar os dias de maneira mais feliz, né? Muda a narrativa dele quanto aos dias. Não era mais aquela coisa pesada. E aí ele consegue ganhar a amizade do cachorro, e aí o cachorro fica doente e morre. E assim... Não, e assim, você fica acompanhando a necessidade, cara, do ser humano por uma companhia. É uma luz no fim do túnel pra ele. E assim, cara, dá uma dó daquele cachorro, cara, porque aquele cachorro também é um sobrevivente como ele. Se esconde toda noite embaixo de casas, e ele tem medo, e assim, e ele indo lá, com cuidado, colocando comida, tentando pegar a confiança do cachorro. Nossa, cara, é de cortar o coração. E na hora que ele consegue pegar o cachorro, ele percebe que o cachorro tá infectado, cara. Aí, nossa, cara, aí ele pega o cachorro, e o cachorro com aquele medo, e ele, calma, eu não vou fazer mal pra você. E o cachorro mordendo ele segurando. E ele, calma, não vou fazer mal, até no final, assim, o cachorro percebe, assim, aí lambe a mão dele. E ele não, tá tudo bem. E começa a verter lágrimas, assim, nele. Nossa, cara, só vocês lendo esse capítulo, cara, é de cortar o coração. É de cortar o coração. E a morte dele é abrupta mesmo. De uma hora no livro, e o cachorro morreu. Seco, acabou. Uma semana, aí você assiste tudo isso, aí depois fala, e o cachorro morreu uma semana depois. É isso Coitado, que resume. Não, mas é aquela esperança, né? O cara pega a esperança e picota ela na sua frente, né? Sem descrever, né? Só batendo. Mas é assim, ó, por exemplo, o filme, ele faz isso... Ele faz isso do começo ao fim, tipo, o cara tá ferrado, e aí no final acaba com um final feliz. Sim. Um final agridoce. Tá, ele morre, tudo bem, mas no filme, né, ele morre, mas ele salva a humanidade. É um final feliz, que não faz sentido com todo o restante do filme. E ele não é o último homem da Terra, né? Sabe, o final inevitável? Sim. O final é óbvio e inevitável. O final o final bom, como que é, Valdir? Tem até a frase, ele é óbvio e inevitável, é isso? Não tem como você fugir, um final bom não tem como você fugir. Ele é surpreendente
e inevitável. Ele é óbvio, ao mesmo tempo surpreendente e inevitável, não é isso? Alguma coisa assim, esqueci. Alguma coisa assim. Mas parafraseando é isso, porque é um final que te surpreende, que é inesperado, você não espera, mas ao mesmo tempo ele te choca, mas só que ao mesmo tempo, quando que você analisa toda a história, você percebe que era inevitável chegar naquele ponto. Isso é um bom final. Não tinha como ter outro final, não tinha como. Tudo apontava para aquele desembocar, para aquele final. Que aí você fala, nossa, cara, o livro acontece isso. O livro, tudo desemboca ali. Não tem como aquele cara ter um final feliz. Gente, aquele cara tá sobrevivendo dia... O cara não tá vivendo, tá sobrevivendo dia após dia. É um sacrifício, cara. É o que eu falo. Aquele livro é um livro de contemplação do isolamento. Você fica lendo dia após dia de um cara isolado do mundo. Não tem como você pensar que aquele cara ia acabar num final feliz, que aquela sociedade ia acabar num final feliz. Não tem como. Então, é inevitável acabar como acabou. E assim, o filme é assim, né? Tipo, o filme, a verdade é que todo mundo que vai assistir um filme em Hollywood de um herói acha que é isso que ele vai fazer. Quando o cara fala Eu Sou a Lenda, quando você vai ver um filme escrito A Lenda, eu sou a lenda porque eu sou super-herói. E você percebe que eu sou a lenda porque eu salvei o mundo. E tipo assim, isso tá claro, e tá claro no livro, no filme, e quando acaba... Que não tem nada a ver, né? Porque no filme ele não é a lenda. Porque eu encontrei a cura. Não, você é a história. No filme ele é a história, ele não é a lenda. Ele vai ser contado como uma história, como uma peça importante na sobrevivência dos seres humanos, como teve outros seres humanos que também foi primordial, porque no filme, se não tivesse aqueles soldados, se não tivesse aquelas pessoas que estruturaram aquela sociedade, que fortificaram e sobreviver, também a raça não sobreviveria. Então ele foi um ponto fundamental para sobreviver. Ele é a história. No filme, Eu Sou a Lenda, ele poderia falar, eu sou a história. Agora, no livro, não. Ele é a lenda, ele é a mitologia que vai passar pelos séculos na boca e no imaginário daquela nova sociedade. É isso aí. O Roberto Neville é a lenda daquela sociedade de vampiro. Exatamente. E assim, faz todo sentido. O nome do livro, o final do livro, o começo do livro. Assim, o livro ele é uma coisa com um sentido gigante e o final é espetacular, né? O filme é só uma história de Hollywood. Resumindo, né? A gente falou mais do livro, mas é porque o filme realmente é uma coisa que quando você vai no cinema, você espera que vai acontecer, né? Não tem muito o que fazer. Estou transmitindo em todas as frequências de AM. Eu vou estar no cais, na Rua South, todo dia ao meio-dia, quando o sol estiver a pino. Se você sobreviveu, se alguém sobreviveu, posso oferecer comida, posso oferecer abrigo, posso oferecer segurança. Se alguém estiver me ouvindo, qualquer um, responda. Você não está sozinho. Então, Wellington, visto tudo, vamos começar pela pior parte. Qual a relevância que você dá pro filme Eu Sou a Lenda? Caramba, cara, essa eu não esperava. Você perguntou do filme? Caramba, cara. Nossa, cara, eu dou 5%. É um filme muito ruim. Eu não esperava dar relevância pro filme, pensei que a gente só falar do livro. Você que trouxe até o filme, me surpreendi você trazendo esse filme aí. Não, porque não tem jeito, tem que falar, né, sobre o filme, infelizmente. Porque é o que a galera conhece, né? Mas pra mim é muito ruim, é 5% porque eu gosto do Will Smith. Não acho ele nem um bom ator, viu? Mas eu acho ele bem carismático. Ele é um nice guy, né? Acho legal. Ele faz alguns 5% pro Will Smith. Fudido também, né? Então eu dou 15% pro filme. É alguma coisa, melhor que zero. E pro livro, qual a relevância que você dá pro livro? Então, o livro, a gente teceu aqui em uma hora as maravilhas do livro. Só que tem coisa que não me agradou também do livro. Teve muita coisa que não me agradou. Por exemplo, vou falar aqui rapidinho, eu não gostei muito do romance dele com a mocinha lá no final. Pra mim foi muito rápido. Você passa o livro inteiro contemplando, tudo é muito lento e chega nessa parte é muito rápido, cara. Eu não gostei. Outra parte também que eu não gostei do livro é que
É muito legal esse plot de que eles são vampiros numa nova sociedade. Só que pra mim, lendo tudo, entendendo o que o autor quis dizer, eles não eram vampiros. Eles eram seres humanos doentes, frágeis, com uma nova condição de vida. Tanto que eles precisam sintetizar um remédio. E eles têm as memórias... tem as memórias, eles sabem o que acontecia. Eles não é uma nova etapa. Aconteceu a doença, agora sou um novo ser. Não, é uma nova condição. E eu não consigo aceitar que no final eles queiram matar o único cara que é imune à doença que eles têm. Eles vão passar o resto da vida tentando sintetizar a porcaria de um remédio pra tomar todo dia. Então, cara, você tem um cara que você pode estudar o cara e tentar a cura pra você. Mas os caras são vampiros. Não eram vampiros, cara. Entendeu? Não eram, cara. Eram seres humanos doentes. Eram homens. Até o Neville percebe isso. Então, isso não me ganhou, assim. Agora, levando em conta o que o autor quis dizer, que é uma nova raça, o final é espetacular. Mas, pra mim, não era, entendeu? Por causa desses pontos que eu te falei. Daria pra eu falar uma dissertação aqui grande. Mas vou me limitar a falar isso. Então, por isso, mas também entendendo a importância, tem até aquela máxima, né? Mais importante do que ser o melhor é ser o primeiro. E o Richard Matheson foi o primeiro. Influenciou Stephen King, influenciou George Romero. Não me tiro da cabeça que ele influenciou também o Robert Kirkman, porque se você ler The Walking Dead... Cara, se você ler Eu, a Sua Lenda, você tá lendo The Walking Dead, tá tudo ali. Cara, não tem como ver o Robert Neville e não enxergar o Rick Grimes. Impressionante. E por tudo isso, pelos pontos positivos e os negativos, eu não gostei muito também da escrita dele. A história é muito boa, mas eu acho que ele não é um escritor hábil, que é o que a gente via falando do Stephen King, por exemplo, o Ernest Hemingway, ele é muito direto, assim como o Richard Matheson. Só que você percebe uma outra técnica, hein? Um é mais lírico, não é lírico, cara. Um consegue trabalhar mais as palavras e ele é muito seco, ele é muito simplório. Eu não achei legal a escrita do Robert Matheson. Gostei da história. Então, por tudo isso, eu dou 70% pro livro. Tá bom. Eu entendi esse ponto que você falou deles não serem humanos, né? Não serem vampiros, mas eu enxergo que naquele período ali, no que aconteceu, o Neville virou um troféu, né? Ele passou a ser alguma coisa, um prêmio, né? Para entregar. Fico imaginando um governo que consegue capturar um monstro desse aí. Ele é o Lázaro daquela sociedade. Então, o que ele faria? Ele ia pensar com consciência de, vamos tentar estudar esse cara, ou ir em praça pública massacrar o cara para mostrar para todo mundo que ele resolveu aquele problema. Eu acho que levando em conta a maneira como nossos governantes pensam, esse final dele de matar, mesmo sabendo que o que você pensou é lógico, né? Pô, o sangue do cara tem a cura, como que a gente vai resolver o problema? Vamos estudar o cara. Seria a maneira mais cientificamente lógica para agir, só que a gente sabe que os governos não funcionam cientificamente nem com lógica, né? Então eu acho que hoje em dia mesmo, hoje em dia, no mundo que a gente vive hoje, 2021, entre pegar o Neville e transformar ele num monstro, jogar ele em praça pública para agradar os eleitores, agradar a população, ou tentar fazer ele virar a cura da coisa, as pessoas iam querer apedrejar ele. Hoje em dia, no Brasil que a gente vive, eles agiriam igual. Eu sei que as pessoas gostariam, mas as lideranças não tem porquê, cara. As lideranças do Brasil quer queimar em praça pública, sim. Mas pra mim, essa sociedade de vampiros é uma continuação da sociedade. Tanto que eles sintetizam o remédio, ou seja, são os mesmos cientistas e médicos que eram antes da doença. Continuaram os estudos. É isso que aconteceu. E como que essas pessoas deixaram com que ele morresse, cara? Como que eles deixaram a tropa de elite deles sem a ordem expressa de me traga esse cara vivo? Esse cara é o cara mais importante da nossa vida, não tem como, cara. É a mesma coisa do que você ter uma pessoa com... Tem lá, eu até li que tem uma pessoa
que é em inglês, que ele é imune ao vírus do coronavírus. Ele está sendo estudado. O que o sangue desse cara tem que ele é imune ao coronavírus? Que não pega. Então, é assim que funciona a ciência. Então eu não consigo admitir que a ciência, entendeu? Deu uma pausa para que tenha um final espetacular. Você acha que se os caras hoje, se o Bush pegasse o Bin Laden e soubesse que o Bin Laden tem o conhecimento que só ele tem, o Bush ia pegar, ele ia tentar aproveitar esse conhecimento, ou ele ia matar e ia colocar a foto do cara morto pra todo mundo ver? Ele ia pegar o conhecimento, depois matar e colocar pra todo mundo ver. Nada, lógico, cara. É assim que funciona. Não ia, o exército cara, funciona assim. O Pentágono não ia deixar ele fazer isso. Não, tem Bush. Quem é Bush, cara? Até parece. A inteligência americana, se tivesse uma coisa muito incrível que tivesse, ia pegar o cara, no exemplo que você deu, um conhecimento sobre torturas, eles iam extrair esse conhecimento e aí depois entrega pro Bush, toma aí, é seu, depois conseguiu. É assim que funciona, cara. Eu acho que se o Brasil pegasse até no filme ET, os americanos pegou o ET lá, cara. ET me em casa, sabe? Pegaram ele, cara. Pra estudar, não tem como. Então, sei lá, eu sei que eu sou chato, mas... Não, mas tá bom. Eu acho que é uma... Eu dou 95 de relevância pra esse livro, porque esse livro é... Além de ter uma história fantástica, ele é... Não, 95, com certeza. Top 5, pô, dos meus livros que eu já li. Acho que o autor acertou em tudo, cara. Acertou na maneira como ele lidou com os medos psicológicos do personagem, a maneira como ele tocou em assuntos polêmicos, assuntos que eram tabus, a maneira como ele explicou toda a trajetória, a maneira como ele entrou na mente de uma pessoa isolada há 3 anos. Uma coisa fácil de fazer, uma coisa muito difícil de fazer. Não, sim, concordo com você. Não, é fácil, né? Quem não escreveu nada, quem não sabe, pegar e criticar. Eu sei, mas assim... Sim, mas assim... Mas é muito bom o livro, tudo, a parte criativa dele. Fala não. Sim. Mas a gente funciona assim também. Eu acho que é importante trazer os pontos negativos também. É um grande livro. Sim. Tem ponto negativo. Sim, tá certo. Mas eu acho que assim, livro perfeito é só a Eneida, cara. A Eneida de Virgílio, essa é perfeito, cara. Mas então, perfeito é 100%, né? 100%. Mas eu acho que ele conseguiu... tudo que ele fez com maestria ali. Ele colocou aquele capítulo com o cachorro, ele trouxe a esperança pra gente, depois ele bateu com o martelo de Thor na nossa esperança, esmagou, passou com um rolo compressor. Porque o que ele quis mostrar ali, eu acho que nessa cena do cachorro ele conseguiu mostrar o que o personagem estava vivendo. O personagem estava vivendo um mundo sem esperança. E ele deu aquele gostinho de esperança pra gente, depois ele tirou, porque era o que o cara vivia. Então quando o cara achava um copo d'água, tomava um copo d'água, ele lembrava que se ele não corresse de volta pra casa, ele estava morto. O dia dele era esses altos e baixos, né? Consegui comida, quase fui pego. Consegui comida, meu carro quebrou, eu quase não cheguei a tempo. Consegui eletricidade e os vampiros conseguiram subir no meu telhado, quase invadiram. Esses altos e baixos ele conseguiu transportar isso para dentro do livro, que eu achei que foi de uma maneira fantástica. Um livro muito bom. Mesmo quem decidiu ouvir até o final e ganhou o plot, pode ler, que vale muito a pena. Eu quero lembrar que uma outra recomendação que eu quero dar também é o HQ do Eu Sou a Lenda. É uma HQ baseada no livro de Steven Niles e Elma Brown. Ele é desenhado pelo Steven Niles e com auxílio de adaptação de Elma Brown. Cara, essa HQ, para quem gosta de quadrinho e talvez não queira ler o livro ou quer complementar a leitura do livro com a HQ, vale muito a pena. E o que é interessante nessa HQ é que ele transpôs o livro para HQ, mas assim, ele não adaptou, ele colocou trechos inteiros do livro e ilustrou. Cara, é incrível. E assim, a ilustração é muito bacana, principalmente da metade pro final, que o desenhista esquenta. É muito legal. É que o final não fica com tanto impacto como o livro. O livro é um soco no seu estômago. É que é difícil, né? Porque você tá lendo e o outro você tá enxergando. Mas você tá vendo, né? Tá tentando trazer pro desenho. Mas é muito bom, vale a pena. Tá difícil de encontrar, talvez vocês encontrem no sebo. Mas se encontrar eu recomendo a compra. É
É muito boa. E o livro tava de graça na Amazon, viu? O e-book do Eu Sou a Lenda, Sim. tava esses tempos. Eu consegui o meu até gratuito. Agora, para reler pro podcast, tava gratuito lá na Amazon. Então é isso, pessoal. Agradecer de novo quem tá ouvindo. Não esquecer de curtir lá o Instagram do Papos Brothers. Falar pra gente o que vocês estão achando. Compartilhar, É né? importante compartilhar, fazer o podcast chegar ao máximo de pessoas possível, que é isso que anima a gente a continuar fazendo esse programa aqui pra vocês. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Cara, eu tinha muita coisa pra falar, hein? Putz, cara. A gente não falou da ficou- cena eu vou- dele que dá merda, né? Nossa, tem muita cena, cara. E... A mulher dele que tá enterrada lá na casa. Nossa, que volta. É, Cara, que volta. Tinha muita coisa pra fazer. Tinha que dar umas 2 horas. Sim. Eu não consegui... A parte da moralidade, eu não consegui falar que era importante. Falei na outra que não tava gravando. É, Eu achei que era legal. parece muito 1 hora, mas é pouco, né?